comunidade Ágape. Glória a Deus, que alegria, que coisa boa poder estar aqui com vocês, ver discípulos, ver pessoas que há muito tempo não via, e um tempo que é tão precioso para nós, no primeiro dia do último mês do ano, e onde você quer se atualizar, entender o que Deus tem para nós, onde Deus quer nos levar. Eu sou pastor em Volta Redonda, a maioria já sabe, do Projeto Vida. A igreja vai fazer esse ano 27 anos, na verdade em janeiro faz 27 anos. E eu tenho a graça, de pastorear desde o primeiro momento. E agora, exatamente segunda-feira, fazem 30 anos que eu me casei. Eu e minha esposa temos 4 filhos. E também faço segunda-feira 30 anos que eu me formei e fui para o primeiro campo missionário para ser missionário. E creio que vivendo o melhor tempo da minha vida, da minha história. Estar aqui com vocês é uma alegria. Pastor Fábio, Roberta, eles me procuraram alguns meses atrás, me contaram um pouco da história. Foi bom ouvir o que Deus tem feito a partir deles e o que Deus tem feito aqui. E eu percebi desde o primeiro momento que Deus estava fazendo uma conexão, porque Deus não conecta só pessoas, Deus conecta propósitos. E eu percebi que os propósitos eram muito parecidos, tinha muito a ver com aquilo que Deus tem também colocado no meu coração. E estar aqui é joia, porque eu falei para ele que é a minha última agenda de 2018. Hoje eu estou terminando minhas viagens para poder fechar o ano com a igreja e depois, claro, tirar férias. Fala para o teu irmão assim: terra cansada não produz. Fala para ele aí. Fala para ele: terra cansada. Então vá se preparando aí, quando tem o tempo de parar, o tempo de férias. Eu quero ler com vocês um texto de 1 Crônicas, no capítulo 14, versículo 8. Aqui as coisas reverberam bem, então isso é bom, né? Então não tem como você conversar mesmo. Então, porque quando fala dá um volume mais alto. E eu creio que o que mais queremos aqui é realmente ter uma experiência com a palavra, uma experiência com o nosso Deus. Eu quero ler esse texto porque dele eu consigo conversar com vocês algumas coisas que são muito relevantes. Em 1 Crônicas, capítulo 14, no versículo 8. Quem já achou, dá um amém aí. Também pode falar. Diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo o Israel, subiram todos para fazer o quê? Está aberto o texto aí ou não? Para prender quem? Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei. Só que tem um detalhe muito importante. Fale comigo assim: sobre todo Israel. Aí você descobre que uma vez que eles ouviram falar que Davi se tornou rei sobre todo o Israel, o que eles fazem? Eles se juntam, eles se organizam, subiram todos para prender Davi. Ouvindo, pois, os filisteus, querido, o que representa os filisteus? O inimigo que se levanta contra os projetos que Deus tem sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Ouvindo, pois, os filisteus que terminou o ano de 2018 e você conseguiu concluir a tua faculdade, que você terminou o seu projeto, que você pagou toda aquela dívida que estava te oprimindo, que você venceu a depressão, que você viu o seu casamento abençoado, que você viu a tua saúde totalmente restabelecida. Ouvindo, pois, os filisteus, chegou o final do ano, que você conseguiu, querido, vencer um projeto, algo que você tanto almejou. Você vai perceber, querido, que quando chega a plenitude de Deus na tua vida, em alguma área, o inimigo vai se levantar com mais força. Quem está comigo até aqui, diga amém. Esse texto ele é tremendo porque ele fala de uma fase de Davi, mas talvez uma das fases mais plenas que Davi está vivendo, porque Davi foi ungido 3 vezes, e na sua terceira vez você descobre que faz parte desse ambiente onde ele estava atingindo o máximo da promessa que Deus tinha para ele, a respeito da posição que Deus havia prometido. Quando ele tinha 16 anos ele foi ungido rei sobre Israel, mas ele não governou sobre todo Israel. A Bíblia mostra, querido, que quando ele foi ungido rei a primeira vez,
ele tem que enfrentar um inimigo chamado Golias. Quem está comigo até aqui, diga amém. Você sabe, querido, que Davi aquele dia pega 5 pedras, porque ele tinha quantos gigantes para derrubar? 5. Um é porque a Bíblia fala, né? Mas a verdade, querido, ele tinha 5 pedras para 5 gigantes. Um deles é chamado Golias, que se apresenta no vale de Elá, quando Davi pega uma das pedras e derruba o gigante. Mas Davi, na verdade, querido, ele estava vindo já de uma geração que Deus havia levantado para derrubar os filisteus. Assim como lá atrás, Sansão, há 100 anos atrás, Deus levanta um juiz chamado Sansão para poder dizimar os filisteus da terra, mas ele não consegue cumprir a missão dele. 100 anos depois está Davi, um jovem com 5 pedras no seu alforje, para derrubar 5 gigantes das 5 cidades filisteias: Asdod, Ascalon, Gate, Gaza, Elate, cidades que eram exatamente, que fazia parte de uma confederação chamada Confederação Filisteia. Cada cidade tinha um gigante. Em 2 Samuel 20, 21, 22, vai dizer que um tinha 6 dedos, vai mostrar que cada um desses gigantes tinha características distintas. Só que no dia que Davi derrubou Golias, você descobre que todos os filisteus fogem. Mas Davi não tinha 5 pedras, irmão, só para poder sobrar. Davi não tinha 5 pedras porque tinha medo de errar a mira. Davi tinha 5 pedras porque os filisteus só entravam em batalha as 5 cidades juntas. Eram 5 países com 5 gigantes. E na verdade o primeiro deles foi derrubado. Os outros 4 quem derrubou foram os discípulos de Davi. Porque o primeiro tu derruba, a tua geração vai derrubar os próximos que vêm. Você está meio incrédulo até agora, né? Eu vi essa primeira vez em 20 anos atrás. Na verdade, quase 20, 99. Eu estava em Israel, conversando com um oficial do exército de Israel. E ele estava naturalmente contando as coisas para mim sobre Israel. E para eles algumas coisas que para nós são muito comuns, eles falam com naturalidade. E eles diziam, o Kurt, né, o comandante do exército, falou assim: Joel, você lembra que Davi estava com as 5 pedras para derrubar os 5 gigantes? Eu, o quê? Eu fiz teologia, me preparei, li tanta Bíblia, já estudei sobre Davi de ponta a ponta, eu prego sobre Davi. Que história de 5 gigantes? Ele, é só você ler a Bíblia. Eu falei, eu leio. Ele, então leia os textos. Eu fui começar a pesquisar. Eu descobri que realmente os filisteus, eles são 5 cidades, nunca entravam sozinhos. Havia um sério em cada deles, que é o líder que estava sobre eles. E ali quando Davi pega as 5 pedras, porque ele estava esperando que os 4 se apresentassem. Só que quando ele corta a cabeça do gigante, imediatamente aqueles que estavam subjugando Israel fogem. E Davi então ali, ele passa pelo primeiro desafio ministerial. Porque Davi, ele sabia muito bem, querido, que na presença dos meus adversários é onde eu terei as maiores bênçãos da minha vida. Ele falou, olha, na presença dos meus inimigos eu vou ter a melhor mesa, o Senhor vai fazer o meu cálice transbordar, e o Senhor vai ungir a minha cabeça com óleo. Olha que interessante, Davi, quando fala o Salmo 23, ele está mostrando que quando ele estava na presença dos inimigos, era o lugar que mais Deus abençoava a vida dele. Quando o inimigo aparecia, ele sabia que 3 bênçãos estavam chegando na vida dele: que ele ia comer da melhor mesa, que ele ia ter o seu cálice transbordando, e que ele teria mais uma unção chegando em direção a ele. Dá uma salva de palmas ao Senhor, querido. Dá um glória a Deus aí. Davi não só ele sabia disso, como ele preparou a nação de Israel para isso. Quando você for lá em Israel, eu sempre dou um tempinho para te ajudar, né? Eu falo isso e dou um tempo por querer mesmo, para você profetizar, irmão. Quando você for lá em Israel, você vai descobrir que tem algo fantástico. Vai descobrir um monte de coisas, mas uma delas é como que um povo tão pequeno, hoje 7 milhões de habitantes, 4 milhões de soldados, mais 7 milhões de judeus fora, 14 milhões de povo, de pessoas só. Mas num território, querido, que eu já atravessei ele de carro, de ponta a ponta em 6 horas, a parte maior. 6 horas e meia, para ser mais objetivo. E a outra ponta, 1 hora e meia, 2 horas máximo. Aí você pega um povo desse, que o mundo todo fica em volta deles, querendo o lugar. Um território pequeno, cercado por 5 inimigos, aonde a economia altíssima, os maiores descobridores estão lá, os prêmios Nobel da Paz, metade está lá.
e você fica imaginando, o exército mais poderoso do mundo está lá, aí você fala, como que um povo consegue prosperar em um lugar tão árido? Como que um povo, não foi nada não, olha para mim, como que um povo consegue prosperar numa terra argilosa, argila, não dá para plantar nada, só que você come a melhor manga do mundo lá, você vai comer a melhor banana do mundo, você fala, uau, mas porque eles aprenderam uma coisa, quanto mais o inimigo oprime, mais eles prosperam. Davi já havia ensinado isso para eles, porque na verdade, querido, nós não celebramos pelas nossas tribulações, mas nós celebramos onde elas levaram a gente. Eu não tenho nenhum interesse de sofrer, irmão, mas eu fico feliz onde o sofrimento me levou. E às vezes existem alguns níveis de tribulações que nós vivemos, que eles realmente foram responsáveis para tornar você o que você é hoje. Então entenda uma coisa que acontece aqui. A Bíblia fala que, ouvindo pois os filisteus que Davi foi ungido rei, mas tem uma frase logo depois, lembra qual é? Sobre todo o Israel. Porque a segunda vez que Davi foi ungido, ele tinha 30 anos. Olha quanto tempo passou. Ele estava morando numa cidade chamada Ziclag. Ele fez um acordo com os filisteus, que era um território de filisteus, e ele, você percebe bem, né? O inimigo que ele matou agora faz acordo com ele. E ele combinou assim com os filisteus, olha, eu cuido da cidade de vocês e vocês protegem a minha família. Até que um dia eles não cumpriram o propósito, Ziclag foi invadida por midianitas. A Bíblia diz que Davi teve a família sequestrada, a cidade queimada. Mas Davi, querido, só tinha uma unção até ali. Mas ele se lembrava sempre de uma coisa, quando o inimigo se apresenta é porque uma nova unção está chegando. Davi então, logo após, 3 dias após conquistar de volta a sua família, ele foi ungido rei a segunda vez. Agora ele vai se tornar rei sobre Hebrom, porque a primeira unção, querido, só fez Davi passar, o único lugar que ele reinou foi dentro de uma caverna chamada Adulão, mais nada. Aí ele agora se torna rei em Hebrom, chamado Reino do Sul. 7 anos ele reina sobre Hebrom. Só que chega um momento, querido, que os filisteus se levantam contra ele. Aí o texto está dizendo, Davi agora foi ungido a terceira vez. Agora ele foi ungido com 37 anos, e ele é ungido sobre todo o Israel. Agora olhe para mim e preste atenção. Se ele foi ungido sobre todo Israel, a Bíblia fala que os filisteus então se levantam contra ele para prender Davi. Por que eu disse a você que quando chega esse final de ano, ou final de uma jornada da tua vida, o final de um tempo da tua vida, onde você conquistou algo tremendo na tua história, e você descobre, querido, que o inimigo começa a resistir às suas conquistas, porque você está na trajetória, você não está no final ainda, você está no meio de um processo, mas há, querido, um momento da plenitude de Deus sobre a tua vida, e pode acreditar, esse é o momento que o inimigo vai querer fazer você desistir, exatamente onde ele quer fazer você parar. Por isso esse texto, ele mostra para você o seguinte, como você deve vencer. Fale comigo, é assim que se vence. Você vai descobrir que Davi, ele ensinou para nós uma trajetória, como se vence. Aqui você descobre que os filisteus, eles tinham Davi como sendo a prioridade deles, porque eles não podiam permitir que Davi continuasse na posição que ele estava. Só que a questão, irmãos, não se tratava de Davi, se tratava daquilo que Deus deu para ele. Você deve ter percebido já que existem momentos da tua vida, seja no teu trabalho, até ministério, que algumas pessoas não gostam de você. E você diz assim, mas como que pode? Eu não fiz nada por ele. Tem gente que simplesmente não gosta de você. Você foi promovido no teu trabalho, alguém não gosta de você. A questão é que não se trata de você, querido. Se trata daquilo que você se tornou. Não se trata de você. Se trata daquilo que Deus deu a você. A vida de José estava ótima, até o pai dar uma túnica para ele. Você sabe que o pai resolveu um dia dar uma túnica para José, né? Estava tão bom até aí, irmão. Ele se dava bem com os irmãos dele, família tudo linda, ele sonhava, contava sonhos. Um belo dia o pai faz uma túnica, está lá e ainda colorida. Colorido naquela época, querido, só sumo sacerdote usava, porque representava, era uma roupa que hoje custaria milhares e milhares de reais. Porque o linho era barato, mas o azul, púrpura, era tirado do fundo do oceano, de crustáceos, que tirava-se uma cor específica, que tinha que matar milhares para poder fazer menos de 1 metro quadrado de um pedaço de pano. Então o pai dele resolveu dar uma túnica para ele rica, uma túnica para ele distinta,
uma túnica diferenciada. Quando José põe a túnica, os irmãos dele falam assim: vão matar ele. Irmão, estava tão lindo até a túnica chegar, mas botou a túnica, estou com ódio dele. Só que José tinha duas opções: esconde a túnica e fica de bem com os irmãos, mas fica de mal com o pai. Ou então usa a túnica e não estou nem aí porque os irmãos estão falando e vou ficar de bem com o pai. Ele tinha duas atitudes. Eu já vi pessoas receberem dons de Deus, querido, não usa, sabe por quê? É porque vão pensar de mim que eu estou querendo me aparecer. Vão pensar que eu estou querendo um lugar. Irmão, você está preocupado com o que vão pensar de você? Eu, se eu fosse você, pensava que o pai vai pensar de você. Se eu fosse você, você se preocupava com ele, porque ele que te deu a túnica. E você não tem essa humildade, que não é humildade nenhuma, é falsa humildade, de ficar, não, porque eu não gosto de fazer, eu não gosto de assumir nada, eu fico recuado, eu fico sentadinho no meu lugar, mas vira murmurador, querido, vira crítico. Porque quando você tem um chamado e não faz, só tem uma coisa que sobra: você vai criticar quem está fazendo. Então, se você não está usando a tua túnica para ficar de bem com os irmãos, é um problema teu mesmo, com todo respeito, tá, querido? Mas eu uso a minha túnica, mesmo que os irmãos não entendam, mesmo que algumas pessoas digam, mas por que eu apóstolo? Por que eu apóstolo? Eu só vesti a minha túnica e vou usá-la e vou fazer o que o pai me mandou fazer. Você está entendendo, irmão? Dá uma salvinha de palmas a Jesus aí. O problema é que a gente tem uma tendência, irmão, de ter uma justiça própria, né? A gente quer ser mais justo até do que Deus. A gente quer ser mais humilde do que o próprio Jesus. E o fato é que a gente cria uma justiça que a Bíblia chama que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Que aquilo que eu acho que é certo não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia diz que é certo. E a gente tem uma tendência, às vezes, de criar uns padrões, né? E um deles é esse: Deus me deu mesmo, mas eu não posso falar para ninguém, eu não posso, porque se eu fizer isso, vai parecer que eu estou... Mas não vai aparecer nada. O que vai aparecer, ou o que vai parecer, é o fato de você deixar a túnica guardada e simplesmente não cumprir a chamada que Deus deu para você. Porque uma vez que você cumpre a chamada, você sabe muito bem que vão ter retaliações, claro, porque não se trata de você, querido, se trata da túnica que o pai deu para você. O problema não era com José, o problema era a túnica. O problema não era com Davi, o problema é Deus ter levantado Davi para ser rei. Davi não acordou um dia assim e falou assim: vou ser rei de Israel. Foi assim, irmãos? Não, ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, e Deus mandou o profeta ir lá ungir um rei. Mandaram chamar um menino lá no curral, trouxeram para dentro da casa, ungiram Davi rei. Ele nunca pediu aquilo, foi Deus que decidiu que Davi seria rei. E existe uma diferença muito grande entre aquilo que você escolhe fazer e aquilo que Deus mandou você fazer. Porque aquilo que você escolhe fazer, Deus abençoa, porque Ele é misericordioso. Mas aquilo que Deus mandou você fazer, Ele patrocina. Sabia disso ou não? Então fique sabendo, porque dá muito trabalho, irmão, tentar fazer o que a gente quer. Vale muito a pena fazer o que Ele mandou. Só que enquanto a gente está fazendo o que a gente quer, Deus é tão bom, que a Bíblia fala que Ele coopera para o bem dos que o amam a Deus. Cooperar é forçar, irmão. Cooperar é organizar. Cooperar é arrumar. Aí os irmãos sempre falam, não, porque Ele faz, não, Deus vai cooperar para o bem dos que amam a Deus. Irmão, mas se a sua vida fosse sempre assim, é muito ruim. Deus sempre tem que dar uma ajustada. É papai sempre dando arrumadinha, para poder dar jeito no final e dar tudo certo. É muito melhor fazer o que Ele pede, do que fazer o que você deseja. Porque quando você faz o que você escolheu, Ele até abençoa. Mas quando você faz o que Ele mandou, Ele patrocina. Então guarde isso no teu coração, para você entender o que está acontecendo aqui nesse texto. Porque muitas perseguições que sofremos, irmãos, às vezes são escolhas que nós fazemos. São decisões que nós tomamos. E a gente coloca a conta na vida de alguém. A gente quer colocar a conta porque a gente quer tentar achar um álibi para os nossos fracassos. E uma das coisas mais maduras na vida de um homem e de uma mulher é assumir os teus erros. Uma das coisas mais fantásticas na vida de uma pessoa, para começar a subir na vida, é quando ele reconhece quem ele é, onde ele está. Porque enquanto eu estou terceirizando, eu não vou romper, querido. Enquanto eu terceirizo, enquanto eu estou dizendo sempre, eu estou aqui por causa de fulano, eu estou passando por isso por causa de ciclano, eu estou vivendo esse momento por causa da igreja, ou por causa do presidente, ou por causa não sei mais de quem, é por causa do meu pai que um dia me rejeitou. Para de terceirizar. Fala para o teu irmão, para de terceirizar, irmão. Para de terceirizar, assume o negócio logo. Puxa, bate no peito e fala, é comigo mesmo.
Porque quando você decide assumir uma posição, Deus te levanta. Deus te honra, meu amado. Deus faz algo sobrenatural. Agora, enquanto você está tentando nessa vida, e pior, que tem hora que nem você está convencido que você está falando mais. Você está falando porque já acostumou a botar a culpa nos outros. Está falando porque já acostumou a botar a culpa no sistema. Mas quando você decide tomar uma posição, Deus ama esse negócio, irmãos. A Bíblia fala que uma criança, quando ela é herdeira, ela criança ainda, ela é tratada igual escravo de uma casa. Porque ela ainda brinca com os filhos dos empregados, faz e come a mesma comida, vive igualzinho. Mas quando ela se torna madura, ela se torna herdeira daquilo que ela de fato é. Mas enquanto criança, por que ela não herda nada? Porque ela é imatura. Porque uma das coisas para você herdar o que Deus tem para a sua vida se chama maturidade. Conhecimento não é o suficiente, tem que ter maturidade. Porque a maturidade dá a você a condição de ter o que Deus deu a você e não perder. Já viu pessoas que ganham herança e perdem tudo? Porque elas não têm estrutura para receber aquilo que estão recebendo. Deus quer te dar muito, querido, mas Ele está esperando você chegar na idade madura. E essa idade madura não tem a ver com tempo de crente na igreja, tem a ver com o posicionamento que você tem na presença do Pai. Então olhe bem, a briga aqui não é com você. Fala para o teu irmão assim, não se trata de você. Sabe o que acontece, irmão? Se trata do que Deus deu para você. Então Davi, a Bíblia fala que quando os filisteus souberam que Davi se tornou rei sobre todo Israel, se juntam todos para poder prender Davi. Agora a vida de Davi, irmãos, a primeira instância vira uma tribulação. Mas uma tribulação por conta dele estar exatamente posicionado na vontade de Deus. Eu fiz a história de José também, que trouxe à tona, que José foi a mesma coisa. José, o dia que colocou aquela túnica, meu Deus, o homem foi jogado na cisterna, foi preso, virou escravo, passou a luta, só porque vestiu a túnica que o pai mandou. Só que ele não tem culpa, irmão. Fala para o teu irmão assim, o pai tem uma túnica para você também, fala para ele ficar tranquilo. Fala para ele, fica com raiva de mim não, o pai tem uma túnica para você também, ué. Não tem culpa do pai ter me dado uma túnica, só que você tem que saber que você tem uma também, irmão, você ganhou a sua. Então você descobre que vem uma tribulação. A tribulação, querido, eu estava lendo esses dias, eu já conhecia esse material de Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele fez uma pesquisa lá em 1800 e tal, que um grande empresário disse para ele o seguinte: olha, eu acredito que as pessoas muito bem sucedidas devem ter algumas características parecidas. E ele ficou 20 anos sendo pago por um multimilionário para poder fazer entrevistas com centenas de pessoas milionárias, para perceber o que eles tinham em comum. E ele separou 16 coisas, que ele chama da lei do triunfo, do sucesso e tudo mais. O detalhe, querido, é que a 15ª é o fracasso. Ele fala que uma das leis do sucesso se chama fracasso, porque ele descobriu de que todas essas pessoas da época, inclusive Thomas Edison, alguns descobridores, pessoas importantes na história da humanidade, ele percebeu que eles só tiveram sucesso depois de uma série de fracassos. Aí você percebe, querido, que não é que você vai buscar fracassar. Apóstolo, eu tenho que fracassar para poder dar certo? Não, você nem precisa fazer força para fracassar, irmão. Você nem precisa fazer força para fracassar. É só você decidir fazer algo, e você vai descobrir que nem sempre na primeira instância vai dar certo, que em primeiro instante vai acontecer. Quando eu comecei o projeto Vida em 92, em janeiro de 92, não pense que foi assim um mar de rosas, que a gente começou a igreja, veio um monte de gente, era Mãe Maravilhas. Não, teve épocas que eu ficava dizendo: Senhor, será que o Senhor não errou o endereço não? Eu tinha uma dúvida, sério, Fábio, eu falava assim: Deus, eu acho que o Senhor errou o endereço. Não era comigo, eu acho que eu entrei na fila errada, eu acho que eu me apresentei, mas era com outra pessoa, porque dava tudo ruim, irmão, dava errado, trabalhava como condenado, visitava todo mundo, vinha, quando chegava na igreja, cadê o povo? Aí quando chegava a 100, baixava para 80 pessoas, chegava a 120, batava para 70, eu falava: Deus, o que está acontecendo? Aí eu confessava meus pecados todos, falava: se for pecado, Senhor, a gente resolve aqui agora. Dava dízimo, oferta e primícia. Sabe quando você resolve tudo? E não vai. Então a sensação que a gente tem hora, irmãos, é que a gente errou, uma coisa está errada, mas não é não. Napoleão Hill descobriu, querido, que uma das leis do sucesso é o fracasso, porque não tem melhor escola da vida do que o fracasso. Agora o problema, querido, não é você fracassar. Preste atenção numa coisa. Você sabe que Paulo nunca teve problema com a tribulação? Ele fala de um jeito, irmão, parece até que ele está falando de uma coisa gostosa.
Ele fala assim: porque a leve e momentânea tribulação, olha que coisa linda, parece poesia, produz eterno peso de glória. Olha que coisa linda. Porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz sei o quê? Ele vai falando, parece que ele está poetizando, está comendo picanha, sabe aquela coisa de citar? Oh Jesus, tem alguém que fome aí não, né? O fato, querido, é que Paulo, você lendo sobre a vida dele, como que o homem com 30 anos de ministério, pesado, hein? Preso, frio que ele passou, açoite, tudo não, muita coisa que você nem imagina, Paulo passou. Como que ele chama esse negócio de leve? Será que ele não tinha senso de responsabilidade? Como que ele chama 30 anos de labuta? Eu faço agora 30 anos de ministério, mas longe de passar o que Paulo passou. E ele chama isso de leve e chama de momentâneo. Irmão, sabe por quê? Porque Paulo não tinha problema com a tribulação. Paulo tinha problema com a produção. Ele dizia que tribulação tem que produzir. Tribulação produz. Tribulação o quê? Produz. O problema não é o indivíduo passar escassez, irmão. O problema não é o indivíduo passar fracasso. O indivíduo passar tribulação. O problema é passar e continuar do mesmo jeito. Ô, irmão, muda pelo menos o tema do seu problema. Muda, porque está acabando o ano, você está com a mesma história desde o ano passado. Não fica com raiva de mim não, tá, irmão? Estou tentando te ajudar. Não, porque eu chego aqui a primeira vez, ele fala que eu sou discipulador deles, eu falo: pô, ô pastor, você não tinha o melhor para arrumar não, pastor? Mas irmão, presta atenção. Eu sou pastor há 30 anos. Pastorei o Projeto Vida 27. Às vezes tem ovelhas que eu fico tempo sem vê-las, assim, pessoalmente. Aí eu chego e vou conversar com elas. O tema é o mesmo. O tema é o mesmo. Eu entro no túnel do tempo, parece que eu fui 10 anos atrás, está a mesma coisa. Irmão, o problema não é ter problema, o problema é ter o mesmo problema. Você está entendendo ou não está entendendo, irmão? Problema todo mundo tem. Agora o problema é você insistir com esse negócio. Porque problema, irmão, tem prazo de validade. Quando você não resolve, você abandona. Você está entendendo ou não? Você não resolve, tu abandona. Passou o tempo dele, não dá atenção para ele mais não. Agora o que eu quero dizer para você é o seguinte: Paulo dizia o seguinte: a tribulação produz. Por que ele dizia isso? Se você olhar os 7 frutos da terra, você vai descobrir lá em Deuteronômio capítulo 8, que o povo de Israel entrou na terra prometida para experimentar sabores que nunca tinha experimentado em 40 anos. 40 anos de deserto comendo maná, meu irmão. Ninguém merece. 40 anos experimentando o mesmo paladar. Você gosta de queijo? Come todo dia para você ver. Come todo dia. Não pode, eu como picanha todo dia. Come um ano, come 40 anos, vai ver. Tu não aguenta mais. A questão não é se é bom ou ruim. Quando eles chegaram na Campina de Moabe, ficaram 2 anos sendo doutrinados para entrar na terra prometida. Aí Moisés falou assim: tem 7 frutos lá. Lá tem tâmara, vocês vão ver que é doce. Lá tem romã, olha que coisa linda. Lá tem cevada, lá tem trigo, lá tem azeitona, vai ter um azeite que vocês nunca experimentaram na vida. Lá tem uva. O fato, querido, é que quando eles entraram na terra prometida, a primeira coisa que aconteceu é que o maná cessou. Os irmãos já leram isso. Porque quando você pisa na terra da promessa, acabou esse negócio de maná. Porque maná é para tempo de deserto, irmão. Terra prometida é tempo de colheita. É tempo de plantar, tempo de trabalhar. Trabalhar é bênção, colher é bênção. E eles chegam lá, imagina o primeiro mel que eles experimentaram. Você tem noção quando eles comeram aquele figo? Você tem noção, para quem comeu maná 40 anos, irmão, eles sentir o paladar daquele pão com azeitinho? Você tem noção o que é esse sabor? Porque depois que tu vai para a terra prometida, irmão, tu fica exigente. Tu comia qualquer coisa quando tu estava no deserto. Porque desesperado não escolhe porta. Entre qualquer igreja, qualquer lugar. Mas vai dar qualquer coisa para você agora. Vai dar qualquer coisa para você agora. Você experimentou o paladar e você quer alguma coisa nova agora. Só que os frutos da terra foram todos eles, passavam por processos. Não processamento que se faz hoje com trigo, nada disso. Passava por processo. O trigo passa na eira. A azeitona passa no lagar. Perdão, a azeitona passa na prensa. A uva passa no, dê a dica, né? No lagar. A uva no lagar, a azeitona na prensa, o trigo na eira. O trigo passa na eira porque era colocado no local plano, numa montanha, uma tábua com pregos embaixo, chamado tribulon, e ali passa, bota uma criança, o peso em cima, o boi puxa e vai
triturando a palha da semente. Então é ali onde aparecem as sementes. E a semente só aparece quando você passa pelo tribulon. E esse nome é bem interessante, né? Você já ouviu o nome tribulação? Então, por isso que o nome chama um negócio chamado tribulon. Puxa, vai cortando ali, meu irmão. E a palha, quando joga para o alto, o vento leva. E a semente cai. É o lugar das melhores sementes. Só que a gente quer semente, mas não quer tribulon. Não tem outro jeito. Fala, irmão, não tem outro jeito. A azeitona passa por 4 prensas. É uma pedra que vai rodando. Na primeira prensa sai o melhor azeite, que é um azeite bem clarinho. Depois vem o segundo, comestível. Vem o terceiro, vem uma graxa no final. E a gente quer azeite, irmão. Só que não tem um azeite sem prensa. Azeite é unção, não tem unção sem tribulação, meu irmão. Não tem jeito. Se você tiver um jeito para mim, você explica que eu quero, mas não tem outro jeito. Aí você pega a uva, o lagar, ela é pisada. Até hoje na Europa tem lugares que ainda pisa a uva para fazer vinho. Tem que pisar e pisa. Só que a gente quer o vinho, irmão, só que a gente não quer ser pisado. Me dá o endereço desse lugar, que não existe esse lugar, irmão. Só tem um jeito de produzir alguma coisa na tua vida. A tribulação produz. Quem está me entendendo? Está entendendo ou não está entendendo? Tribulação produz. Então a frustração não é o irmão passar uma tribulação. A frustração é o irmão terminar o ano do mesmo jeito. Mais orgulhoso ainda. Não se quebranta. Aí fica ruim, irmão. Porque depois da tribulação, que eu esperava encontrar você melhor. Fala para o teu irmão assim: eu esperava encontrar você melhor. Melhor. Mais amável, mais quebrantado. Me levando para almoçar fora, me hospedando na sua casa. Eu achei que eu ia te encontrar. Eu achei que eu ia achar uma pessoa assim, melhor. Aí passou a tribulação, não recebe ninguém em casa. Célula, em casa não entra célula não, ninguém entra. Mas o irmão, quer dizer, o irmão ficou pior. Alguma coisa, irmão, deu errado no caminho. Aí dá-lhe outra tribulação nele. Dá-lhe outra tribulação nele. Então, amado, Deus não quer que você viva as tribulações. Deus quer preparar você para algo maior. E se Ele está usando a tribulação, aproveita logo essa estratégia e sai dela correndo, para poder as coisas acontecerem. Israel sabe o que é andar em círculo, porque o povo andou no deserto em círculo, irmão. Só que o detalhe, andar em círculo não é o problema. Eu ensino muito meu discipulado isso. Eu falo com os pastores que 12 meses, irmãos, é um tempo muito bonito de você ampliar o seu ministério. Amplia na mente. Porque nada acontece fora de você sem primeiro acontecer onde? Dentro de você. Nada, irmão, nada, absolutamente nada. Qualquer coisa que você quer alcançar fora, resolve dentro de você primeiro. Resolve aqui, faz os teus propósitos com Deus. Depois pode esperar que o resultado venha. Só que o detalhe é que eu falo que 12 meses passam. E não tem jeito, é muito rápido. Está chegando aí já o final do ano de novo. Agora, a tendência nossa é andar em círculo e chegar no mesmo lugar. Até porque a gente quer estar na mesma igreja, mesmo casamento, mesma família, mesmos amigos. Agradeço aí, ótimo. Só que o detalhe, querido, é que judeu não pensa assim. Judeu anda em círculo, mas anda em espiral. Por que o espiral? Porque você vira em um nível mais alto. Você está 12 meses, dezembro do ano passado, dezembro desse ano, entrou dia 1º hoje. Você passou 12 meses, está no mesmo lugar, mesma igreja, mesmo casamento, mesmos amigos, tudo isso está ótimo. Só que você está no nível mais alto. Você não é a mesma pessoa. O mesmo lugar no nível mais alto. Mesmo lugar no nível mais alto. Então para de andar em círculo. Fala para o teu irmão, anda em espiral, meu irmão. Melhora esse negócio aí da tua vida. Porque tem gente que acha que mudança é mudar de cidade, é mudar de amigo, mudar de igreja. Irmão, isso não é mudança, isso é outro nome. Isso é outra história. Muda de casamento, isso é outra coisa. Mudança é você estar no mesmo lugar, só que você já não é a mesma pessoa. Você está em um outro ambiente, você conquistou coisas novas, a tua vida está com uma qualidade melhor de vida, você consegue assimilar os problemas de outra forma. Então entenda uma coisa, a tribulação faz o que mesmo? Produz. Então não ligue se a tribulação chegou, vê se ela está produzindo. Se está produzindo, irmão, está tudo ótimo, ela vai acabar rapidinho. E no final você ainda vai agradecer e dizer assim: meu Deus, se não fosse essa tribulação, eu não seria o que eu sou hoje. E eu agradeço essa tempestade da minha vida, porque foi essa tempestade que me levou a conquistar aquilo que eu conquistei na minha vida hoje. Tá bom assim agora? Então dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus.
Então, se a gente for andar nesse assunto aí, a gente vai passear a Bíblia inteira. A gente vai perceber, querido, que existe fundamento para isso. Só que você descobre também que quando você se posiciona, uma resistência vem contra a sua vida. É nesse momento, querido, que alguns ministérios se perdem. Olha aqui para mim, por favor. Quando os filisteus ouviram falar que Davi foi ungido rei sobre todo Israel, se juntaram todos para prender Davi. Por que eles querem fazer isso? Porque ainda continuam tentando fazer o mesmo com você. Deixa eu te ensinar uma coisa rápido. Vem uma pessoa aqui, traz uma cadeira aqui em cima. Um homem, por favor. E a cadeira junto com você. Cadeira é solta ou não? É, né? Traz aqui em cima. Sobe aqui, irmão. E vem cá para eu te mostrar. Esses dias eu ensinei isso para a minha igreja, para poder dar a oportunidade de alguns se arrumarem na sua história. Senta aqui, por favor, querido. Qual que é o teu nome? Aguinaldo. O Aguinaldo é só uma hipótese, tá, irmão? É só uma metáfora. É só um exemplo. O Aguinaldo, ele decidiu na vida dele que ele vai servir a Deus. Até aí está tudo bem. Mas não só servir a Deus, mas ele resolveu realmente acreditar. Crede nos teus profetas e prosperareis. Ele falou, eu vou acreditar. Tem coisas, irmão, que é para entender. Tem coisas que é só para obedecer. Tem hora que o filho fala assim, pai, mas me explica. Explica, meu, vai lá e pega logo, vem logo. Porque tem gente que é explicação demais. Aí, Aguinaldo, né? Ele fala assim, eu vou ser fiel nos meus dízimos, eu vou ser fiel nas minhas ofertas, eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou cuidar da célula, enfim, eu vou me envolver com a igreja, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou servir o propósito que Deus tem na minha vida. Só que ele percebe, olha aqui para mim, irmãos, que à medida que ele vai se envolvendo no propósito que Deus tem na vida dele, uma resistência absurda se levanta contra ele. Ele começa até a questionar, ele fala assim, meu Deus, tem coisa que eu faço que para as pessoas é mais fácil do que para mim. Eu vou fazer um absurdo, é um trabalho, parece que ninguém abre porta para mim, eu estou na vontade de Deus, estou fazendo a obra do Senhor, e o irmão ali está no pecado, está vivendo do jeito dele lá, e parece que tudo dá certo para a vida dele. Que coisa chata esse negócio. Só que chega uma hora que ele está firme, mas mesmo assim é um que está de mal com ele, um que está com raiva dele, problema aqui, aí tá, ele vestiu a túnica do que o pai deu para ele, aí começou a fazer a obra de Deus, está querendo se aparecer, ela está vendo lá? Aí ele chega um dia que ele cansa, fica em pé, Aguinaldo, ele cansa, fica aqui do meu lado direito aqui, e ele fala o seguinte, sabe de uma coisa? Eu vou sentar lá atrás, vou vir no culto da ceia, trago o meu dízimo de vez em quando, e vou seguir minha vida que está bom demais. Aí o Aguinaldo, sabe o que acontece? Ele percebe que dá uma aliviada, ele fala, uau, está até mais leve, estou com uma sensação boa. Aguinaldo começa a ver, querido, que ele começa a fazer alguma coisa mais rápido, as coisas fluem melhor. Ele fala, será que eu estava fazendo errado? Será que eu não estava no lugar errado não? E ele tem uma sensação, passa um tempo sem dar dízimo. Você é casado, Aguinaldo? Aí ele chega para a esposa dele e fala assim, ó, tem uns 10 meses aí que eu não dou dízimo, olha, negócio de devorador não existe não. Está tudo jóia, a vida está caminhando bem, ele está com uma sensação boa, não está? Mas essa sensação acaba, porque vira frustração, querido. Vai chegar a hora que o Aguinaldo vai começar a perceber que não tem nada mais lindo na vida do que servir a Deus, e do que estar na vontade de Deus. Não tem dinheiro que pague isso. Fora que o Aguinaldo vai descobrir que ele não sendo fiel a Deus, se só sobrasse para ele, estava tudo bem, mas os filhos dele vão pagar um preço. Porque tu pode deixar, querido, um apartamento para o teu filho, mas se você for infiel no dízimo, você causou uma maldição sobre a tua casa. Você amou teu filho? Não, você não amou. Você deu a ele algo que ele vai queimar depois também, porque não tem bênção de Deus. O Aguinaldo começa a entender por quê. Porque o dia que ele se levantou, a regência que estava oprimindo ele, para ele parar, ficou aqui. Por isso que ele tem uma sensação boa. Porque o problema não é com o Aguinaldo, olhe para mim, igreja, o problema é com a posição que o Aguinaldo tomou. A regência não está nem aí para ele, irmão. A regência está com um problema aqui, ó. Quem se assentar aqui é que a gente derruba. Você está entendendo? Na hora que ele levanta, vem outro e senta. Quando ele sentar, ele sente o peso. Apóstolo, então qual a solução? Não fazer nada na igreja? Não, essa não é a solução. A solução é permanecer. Senta de novo, Aguinaldo, vamos lá. Vou ficar com uma boa impressão tua, vamos lá. Aí ele fala, não, eu não quero essa vida não. Porque daqui a pouco ele fala que os devoradores começou a devorar o dinheiro dele. Porque, irmão, a vida fica toda confusa.
Ele começa a perceber que não equaliza mais. Aí ele fala, não, eu vou fazer. Eu vou fazer a obra de Deus, eu vou sentar. Quando ele senta, a resistência já olha para ele e fala, de novo, nós vamos te arrebentar. Só que tem um detalhe, ele aprendeu que agora resistir ao diabo, e o diabo é que vai fugir de vós, não ele mais. Ele vai perceber que o Deus que colocou ele nesse lugar, tem um compromisso com ele. Porque aquilo que o Aguinaldo está fazendo, não é ele escolheu, é um manto que Deus deu para ele. Você está entendendo a diferença? Porque quando a resistência é contra a sua posição, o livramento é natural. Mas quando a resistência é contra a tua unção, o livramento é sobrenatural. Quando a resistência tem a ver com as suas escolhas, o que está acontecendo? O livramento será dupla honra. Está no teu trabalho, você foi promovido, e tem um monte de gente te humilhando porque você foi promovido, te odeia porque você foi promovido. Isso é posição, glória a Deus por ela. Deus vai te dar dupla honra lá no teu trabalho porque estão te humilhando. Agora tem uma coisa, quando o inimigo se levanta contra a unção que Deus te deu, não foi você que pediu, a briga não é contigo, irmão, a briga é com ele. Deus fala, eu vou mandar livramento sobre a tua vida, eu vou mandar provisão sobre a tua vida. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus aí. Dá uma salva de palmas. Obrigado, Aguinaldo, pode sentar. Então por isso que eu insisto em dizer para você o seguinte, que existem coisas que você escolheu, só que existem coisas que Deus lhe deu. Irmãos, Números capítulo 6 diz, o Senhor te abençoe e te... Por que te abençoe e te guarde? É imediato, tá? Não tem como abençoe e depois, quando der, vai te guardar. Não, tem que ser imediato. Ele te dá e guarda. Ele te dá e pega. Porque no momento que Deus te abençoa, você se torna alvo de perseguição. É no mesmo instante, irmão. É na mesma hora. Tu colocou a túnica, já era, vou matar ele. Tirou a túnica, deixa ele. Colocou a túnica, vou derrubar ele. Então não tem jeito. Então por que Deus faz isso? Ele te dá e guarda. Ele te entrega e fala assim, aqui é teu, olha. Davi, você vai ser rei sobre Israel. Uau, mesmo? Só que deixa que eu guarde isso. Porque não é você que me pediu, eu é que decidi que você vai ser. Então quanto a esse problema, qualquer pessoa que se levantar contra aquilo que eu te dei, não vai se ver com você, vai se ver comigo. Então, você tem que entender, Davi, que os filisteus estão se levantando porque você foi ungido rei. Você não pediu para ser rei. Então não precisa batalhar. Pode saber que essa batalha é minha. Eu vou guardar você. Eu vou te abençoar. Porque eu te abençoei. Porque eu sou doador e guardião. Fale comigo, doador e guardião. Então é importante você compreender aquilo que Deus realmente lhe entregou. Irmão, não é pecado fazer escolhas. Não é pecado tomar decisões. Não é pecado você decidir algumas coisas na tua vida onde você quis fazer. De todo o coração, você estava fazendo, dizendo, Deus, eu quis te agradar. Mas amado, existem coisas que Deus não te mandou fazer. Existem coisas que Deus não te deu a tarefa para fazer. E talvez você está numa batalha terrível para sustentar algo que Deus não mandou você estar fazendo. Aí você ainda fica dizendo, meu Deus, está muito difícil, até quando eu vou aguentar, até quando eu vou fazer isso? E Deus está olhando lá, meu filho, ah, se você soubesse, ah, se você soubesse. Irmão, quando eu comecei o Projeto Vida, nós ficamos 1 ano numa garagem. Uma pessoa que era da igreja que eu fazia parte quando criança, eu não era um amigo porque a idade dele era mais alta que eu, mas era uma pessoa que considerava muito. Ele me emprestou a garagem da casa dele. Eu fiquei 1 ano lá. Após o ano, nós alugamos um galpão lá em Volta Redonda, na Avenida Sávio Gama. E ali nós ficamos 5 anos, pastor. Sabe o que acontece? Eu fiquei tão apaixonado com aquele lugar. Hoje eu olho para lá e falo, como é que eu me apaixonei por esse lugar? Mas eu não sei. Mas na época era a minha perspectiva, era o que eu tinha de informação. Era o meu paradigma, que eu olhava, cabia pelo menos umas 400 cadeiras. A gente devia ter umas 80 pessoas na igreja. A gente fazia o culto, ficava aquele monte de cadeira vazia, mas era profético, né? A gente sempre dizia isso, vai encher. O fato é que eu apaixonei tanto pelo lugar, o galpão. Eu desejei. Fazia cultos que terminava, a gente colocava a mão na parede, a igreja inteira assim, profetizava, vai ser nosso. Vai ser nosso.
Eu fiz uma campanha de anos que eu ia todo dia lá orar, todo dia, cadeira por cadeira, parede toda, profetizando, vai ser nosso. O máximo de dinheiro que a gente arrecadava era o dinheiro do aluguel, 5 mil reais. O lugar valia 200 mil dólares naquela época. Então é meio diferente o valor, né? Mas eu tinha na minha convicção que era nosso. Eu orava, eu pedia a Deus, por favor me dá esse lugar. Deus, por favor me abençoa. Eu estava tão empolgado que um dia eu cheguei para a igreja e falei, irmão, se prepare, entra no jejum e na oração, que eu vou me encontrar com o dono e fazer uma proposta. A igreja entrou no jejum, na oração, eu fui lá conversar com ele. O empresário da cidade, ele até hoje ainda está vivo, ele tem muitas coisas lá. E ele, por um acaso, por misericórdia, me atendeu, porque eu falava só com a imobiliária. Aí quando eu entrei com a pasta cheia de papel, naquela época a gente usava aquelas pastas, né, carregava, cheio de coisa, cheio de projeto lá dentro para conversar com ele, não tinha um tostão. E eu apaixonado, Deus me dá esse lugar, eu estava igual, se me der eu morro, me dá que senão eu morro. Quando eu cheguei para ele, irmão, foi a reunião mais rápida da minha vida, deve ter durado 3 minutos. Eu me assentei, ele falou assim, pastor, o que você quer aqui? Eu falei, é porque eu vim conversar com você. Sobre o quê? Eu falei, eu vim comprar o galpão. Você tem dinheiro? Mais ou menos. Ele falou, então, no que a gente vai conversar? Você tem ou não tem 200 mil dólares? Eu falei, não. Essa pasta aí tem 200 mil dólares? Ele falou, não, tem projetos. Eu tenho um monte, você vai me dar mais um? Não quero. Eu levantei, irmão. Naquela hora que eu levantei, eu tinha 2 opções. Ficar com muito ódio dele. Desejar o bem para ele. Sabe aquele bem de crente? Macumba gospel. Eu tive a chance de levantar e dizer, Deus te abençoe, sabe? Ou eu tive a chance de entender que Deus estava mudando alguma coisa aqui dentro de mim. Eu me levantei muito humilhado, muito humilhado. Aí quando eu fui falar, ele falou, pastor, tem mais alguma coisa? Eu falei, não. Então, dá licença que eu preciso atender outras pessoas. E fui embora. Na hora eu pensava assim, meu Deus, o que eu vou falar domingo na igreja? Pastor passa por isso, irmão. O que eu vou fazer quando eu chegar na igreja? Porque eu andei no profético, irmão. No profético a gente fica meio irresponsável, sabia? Na unção a gente fica, no bom sentido. Tem coisa que Deus me manda falar, que eu falo assim, Deus, não vou falar não. Ele fala, fala o que eu estou mandando. Porque a minha humanidade está dizendo, isso aqui não dá, Deus, mas eu falo. Depois eu vou para casa, numa agonia, Deus agora só faz. Eu estou pregando, Deus fala assim, pode avisar que 7 dias eu viro o cativeiro deles. Aí eu fico assim, Deus, não vou falar não. Vou falar não, porque depois quem fica aqui, sou eu. O senhor fica aí. O senhor depois fica aí. Eu é que depois tenho que ter gabinete para resolver o problema da alma deles. Pode falar que eu garanto. Aí eu falo, em 7 dias o senhor está mandando dizer para você, o teu cativeiro vai virar. Irmão, eu vou para casa dirigindo, falando, Jesus tem misericórdia. O que eu falei? Eu não acredito que eu falei isso. Sabe quando você já era? E agora hoje em dia filma tudo, irmão. Grava tudo, não tem mais jeito. Tem mais jeito, mas Deus tem honrado cada palavra que tem colocado na minha boca, graças a Deus. Mas eu saí, eu falei assim, o que eu falo com a igreja? Irmão, eu fiquei elaborando essa semana, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Até que eu falei, irmãos, aconteceu isso, a igreja é muito linda que Deus me deu, o pessoal deu glória a Deus, amém, entendeu, e eu continuei minha vida. Passaram alguns dias, nós encontramos um terreno atrás da igreja e compramos. Ali eu coloquei a primeira tenda nossa, 1.200 metros quadrados de lugar, e coloquei a tenda. Daquele dia eu já comecei a dizer assim, Deus, muito obrigado, porque o Senhor não ouviu a minha oração. Orações que Deus não deve ouvir, sabia? Tem muita oração tua que Deus, graças a Deus, Ele não te ouviu, porque você estava orando errado, você estava achando que era o máximo que você ia alcançar. Ali nós saímos da tendinha, que a gente chama tendinha, hoje é Rampa Church e tal, e fomos lá para o lugar, 24 mil metros quadrados. Ali eu coloquei uma tenda para 3 mil lugares, em pouco tempo lotado. Um dia eu passei na frente do galpão, falei, Jesus, que misericórdia, quase fiz sinal da cruz. Cruz credo, eu falei, Jesus amado, vai que Deus realmente fizesse o que eu queria. E a hora que eu botei a mão na parede, ungi o chão, fiz um monte de coisa, irmão. Por isso que é interessante. Mas sabe qual a sensação que eu tive? Foi essa. Sabe aquele diálogo de Jesus com a samaritana? Jesus fala assim com ela, se ela soubesse com quem ela está falando. A hora que eu saí daquele gabinete, daquele homem, pode acreditar, os anjos estavam no céu dizendo assim, se ele soubesse o que está sendo preparado para ele daqui a uns anos. Ele está se humilhado, ele está se sentindo humilhado. Os anjinhos olhando para mim, ele deve estar assim, ele não está entendendo. Se ele soubesse o que o pai está preparando para ele não saía dessa sala com cabeça baixa, ele não saía dessa sala se sentindo humilhado, ele ia sair dali agradecido,
Porque na verdade aquele empresário me ajudou. Eu sou grato a ele. Anos se passaram. Eu já estava em 2 lugares da cidade, já tinha comprado duas propriedades. Eu fui fazer um velório e ele estava lá, mas ele não era um morto não. Eu sei que você já pensou que ele era um morto. Você já falou assim: quem mandou se levantar contra o ungido do Senhor? Não, crente é assim, irmão. A gente logo já... Ele estava lá no velório. Eu preguei no velório. Quando terminou o velório, eu estava indo para o meu carro. Eu estava junto com um discípulo e ele estava junto com um funcionário dele. Ele chegou para mim assim, me chamou, falou: pastor? Eu falei: pois não, você é campeão. Aí eu quis de novo tentar conversar com ele da primeira vez, não deu, né? Aí eu falei assim: ele: pastor, você é campeão. Na terceira tentativa, porque eu e ele sabíamos quem estava falando. O meu discípulo não sabia, o funcionário dele não sabia, mas eu fui lá na sala dele, no meu pensamento, e falei: meu Deus, eu sei o que ele está querendo me dizer. E pela terceira vez eu falei uma coisa: pastor, você é um campeão. Ali eu fiquei pensando, graças a Deus pela humilhação. E na humilhação eu não saí dali murmurando, eu não saí irado com ele. Pelo contrário, Deus me deu dupla honra. Ele me respeita muito até hoje. Mas o que eu quero dizer para você, querido, que a frase é: ah, se você soubesse. Porque você pode estar sendo humilhado agora, mas não é nada a ver com humilhação, irmão. É Deus livrando você de uma furada. É Deus tirando você de algo que vai tornar você pequeno demais. É Deus tirando você da hipótese de você não chegar onde Ele quer. Tem crente nessa igreja ou não tem, irmão? É Deus que está fazendo esse negócio para você cair a ficha e dizer: meu Deus, esse é o meu desejo, mas eu quero saber qual é o dele. Até aquele dia, irmão, eu estava acessando só a minha vontade, aquele galpão. Eu queria aquele galpão, eu queria. Até hoje eu passo lá, eu falo: Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Você entendeu? Então Deus é fantástico. Eu aprendi, eu falei: Deus, me desculpe, me perdoe de eu gastar tanta energia. Eu te perdoo, meu filho, você aprendeu alguma coisa pelo menos, aprendeu a orar, né? Eu aprendi a orar, orava todo dia para aquele negócio. Agora eu vejo gente frustrada na vida, porque não tirou os olhos daquilo que Deus já tirou há muito tempo. Tem gente pedindo por uma coisa que Deus não vai te dar nunca. Você sabe o que é nunca? Nunca. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Você imagina meu filho Zac, com 10 anos de idade, pedir a chave do carro. Eu vou dar para ele algum dia? Quando ele tiver 18. Mas eu vou dar com 10 anos? Nunca. Mas como você vai dizer nunca para uma coisa? Nunca. Nunca. Ele nunca vai sair andando dirigindo meu carro. Porque pode ser bom para ele, não agora. Pode ser talvez lá no futuro. O que você tem que entender é que existem coisas que você decidiu, mas começa a decidir as coisas que Deus decidiu para você. Quando Davi, querido, vamos lá no texto de novo, 1 Crônicas capítulo 14, versículo 8. Que hora que acaba, pastor? Quando me der uma fome eu paro, tá? Porque tem um lanchinho depois que falaram aí. Subiram todos para prender Davi. Eu estou em 1 Crônicas 14, 8 em diante. Ouvindo Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos... Está comigo aí ou não? Refaíns. Então Davi fez o quê? Consultou então você se achou já, né? Dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-nos-ás nas mãos. Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. O Senhor destruiu. Ali deixaram os seus deuses. Olha bem, o inimigo saiu correndo de tanto medo, que os deuses deles deixaram para trás, caiu no chão. O que Davi manda fazer com os deuses? Queimar, mandou queimar tudo. Porém, o que os filisteus fazem? Tornaram. Eles foram lá se fortalecer e tornaram e fizeram a investida no vale. Qual a próxima palavra que vem? De novo. Vamos falar juntos? De novo, de novo, de novo. Amado, essas duas palavrinhas é o segredo, é um dos segredos do sucesso de Davi. Davi foi batalhar contra os filisteus a primeira vez, ele consultou a Deus. Ele seguiu o que Deus mandou fazer e Deus honrou e deu vitória para ele. Só que agora o filisteu vem de novo, vem contra ele no mesmo lugar.
Davi não precisava consultar Deus segundo a nossa perspectiva, porque se eu já perguntei no passado para Deus como faz, eu sei como faz hoje também. Só que você se engana, eu também me engano quando penso assim. Davi sabia que para cada batalha tem uma nova estratégia. Você tem que entender de novo, fala para o teu irmão assim, de novo. Porque Davi sabia muito bem, querido, que ele precisava ouvir Deus novamente. Ouvir Deus novamente por quê? Porque lá atrás Deus mandou ir para a batalha. Quando ele perguntou a Deus de novo, sabe o que Deus falou? Não vai. Você imagina se ele não perguntasse? Ele ia simplesmente perder a sua batalha. Amado, você estava no culto esses dias e você voltou aqui de novo. E o que vai acontecer amanhã? Amanhã é domingo, né? O que vai acontecer de novo? De novo. Aí alguém fala da sua família que não é crente, fala assim, você vai lá de novo? Você fala, vou de novo. Mas tem 10 anos que você está indo lá de novo, que não acontece. O que acontece naquele lugar lá? Você fala, um dia que você for, você vai de novo. Você não vai entender, você vai de novo, você vai querer. Porque, irmãos, a perspectiva que a gente tem é como se a gente pegasse uma experiência, engessasse a experiência e vivesse aquilo a vida inteira. Tem um monte de crente religiosamente vivendo assim. Ele acha que ele já sabe tudo. Irmão, se você não se atualizar, já era. Se você não ouviu o que Deus está falando hoje, de novo, você pode não conseguir ferramentas e armas para enfrentar a sua batalha de amanhã. Não importa quanto tempo você lê a Bíblia, você conhece tudo, não importa. Você tem que se expor de novo. Um dia Deus chegou para Elias e falou assim, Elias, vai para Querite e se esconde lá. Irmão, 3 anos depois Deus chegou lá e falou assim, Elias, apareça. Espera aí, é para esconder ou para aparecer? Elias, há 3 anos atrás para esconder, 3 anos depois para aparecer. Ué, agora tem gente, irmão, que tem tempo que não pergunta para Deus o que é para fazer, está escondido até hoje. Não, Deus mandou eu me recuar um pouquinho. Irmão, quanto tempo faz isso? Pelo amor de Deus, irmão, pergunta lá rapidinho. Você pode estar atrasado, tem 5 anos que Deus já mandou você voltar e você está lá, estou aqui recuado. Estou lendo, estou orando, jejuando um pouquinho, estou passando um tempo consolidando minha família. Irmão, pelo amor de Jesus Cristo, vai lá perguntar, porque de novo tem que falar com Deus. Fala, Deus, o que eu tenho que fazer hoje? Porque lá atrás era para esconder, mas agora o Senhor mandou aparecer. Você sabe a história de Sansão, né? Uma das mais fantásticas sobre a atualização, de várias na Bíblia. Você sabe que Sansão era um dos 8 juízes de Israel. O livro de Juízes demora 360 anos, todo o período dele, de Josué até o primeiro rei de Israel. São 360 anos que a Arca da Aliança fica em Shiló. Esse período, querido, de 360 anos, o próprio Deus levantou homens, no caso uma era mulher chamada Débora, para poder reinar sobre tribos de Israel. Eles eram normalmente filhos da esterilidade. Você percebe que todos os juízes, as mães eram estéreis, e por isso se tornaram nazireus. Nazireus porque foram consagrados para Deus. E aquilo que é consagrado não pode ficar dentro da sua casa, tem que só servir a Deus. Depois eu entro nisso se der tempo. Olhe bem, dos 8 juízes, um era Sansão. O que Deus deu para ele? Força. Um dia, 1000 filisteus estão vindo contra ele. Quantos? 1000. Irmão, 1000. Não estou falando de 10. 1000. Ele olhou para o chão, olhou uma queixada de jumento fresca. Já viu esse texto ou não? Ele pega a queixada de jumento, o osso está bem cortante ainda, fresca. E ele parte para cima dos 1000, mata 1000 filisteus com a queixada de jumento. Quando ele pega aquela queixada cheia de sangue, a Bíblia fala que ele jogou longe. Ah, irmão, se fosse eu ia guardar, fazer um quadro. Eu fico pensando, como que joga longe assim? Tu mata 1000 filisteus com a queixada de jumento. Meu irmão, eu ia lançar um curso na internet. Ia vir gente do Brasil inteiro, irmão. Eu ia mostrar, olha aqui essa foto, tudo no chão, ó, matei todo mundo. Sabe o que eu usei? Essa ferramenta aqui, essa arma. Quer aprender comigo? Volta Redonda, daqui a uma semana, $1000. Irmão, ia lotar. Mas sabe o que ele fez? Jogou longe. Sabe por quê, meu amado? É porque aquela queixada era só para aquela hora, era só para aquele momento. Já tem arma laser, e tem gente usando queixada de jumento, irmão. E sabe o que eles falam para mim? Está na Bíblia. Está errado ou não? Está na Bíblia mesmo, é. Só que, irmão, só porque está na Bíblia você vai usar? Irmão, está na Bíblia, irmão. Só que ele jogou longe. Serviu para aquele dia.
A lição ali é outra, a lição não é queixada. Tem gente que pega coisa da Bíblia, que tenta colocar para os dias de hoje, não funciona. Está na Bíblia, irmão, já tem arma laser. Para de usar queixada de jumento nesse século. Usa as ferramentas, atualiza, meu amigo. Usa as ferramentas que tem hoje. Quando eu abri a igreja, eu usava franelógrafos para dar aula para as crianças. Eu que dava aula, porque eu fiz a PEC. Agora, hoje as coisas mudaram. Mas eu posso pegar o franelógrafo ainda e usar, não tem problema algum. Só que você tem que entender que as coisas se movimentam. E aí a gente percebe o seguinte: há uma confusão na igreja hoje, porque o pessoal confunde modernidade com atualização. Fale comigo, modernidade é uma coisa, atualização é outra. Se tu pegar um telefone desse novo e deixar ele desatualizado, ele trava. Se tu pegar um antiguinho, mas dá uma atualizadinha nele, ele ainda dura um pouquinho ainda. Porque a questão, querido, não é se ele é novo, a questão é se ele está atualizado. Então tem que ter cuidado. Já vi muito jovem, religioso, mais fechado que eu. Não, eu sou jovem, mas assim, mais fechado que meu avô. Jovem, 20 anos de idade, parece um papa, porque ele é todo cheio de coisas, de rituais. Então tem a ver com idade, irmão. Tem a ver com mente renovada, atualizada. Eu digo isso porque hoje a gente vive uma igreja que vive essa opressão, achando que tem que modernizar tudo. E uma igreja não tem que ser moderna, porque moderno cansa, moderno paga mico. Devia que ser moderno demais, para quê? Você tem que atualizar na mente, você tem que ter um discurso atualizado diferente. Você vai alcançar essa geração dessa forma. Eu não sou contra, o pessoal pode botar uma roupa e tal, ele tentar se parecer com o mundo, ok, pode ser uma estratégia para o evangelismo, irmão, mas na verdade isso não muda nada. O que vai mudar, querido, não é você apenas alcançar o que está no auge, na crista da onda, é você entender o que Deus está fazendo nessa geração. Um dia 2 jovens chamados Nadab e Abiú, qual é o nome deles? Eles estavam cuidando do fogo, que cuida do fogo do altar. Se você não sabe, deixa eu te ensinar uma coisa. O fogo que queimava no átrio, queimava os sacrifícios do átrio, lembra desse local? Do local na Bíblia? Ele não podia ser aceso por ninguém, por homem algum, por mulher algum, por ser humano nenhum. Só Deus podia acender. O fogo caiu do céu 12 vezes. 6 veio como juízo, e 6 veio para acender o altar de novo. O que significa? Que Nadab e Abiú estava cuidando do fogo. Vamos transportar essa tenda pelo deserto. Vamos transportar. Quem vai cuidar do fogo? Cuida do cara, porque esse fogo não pode apagar. Esse fogo, ele caiu do céu, acendeu a brasa, e essa brasa queima o sacrifício. Se não for o fogo do altar, esse sacrifício não vai, não vira, irmão. A prosperidade não chega. Quem está me entendendo, dá um amém aí. Então não tem jeito. Aí Nadab e Abiú, sabe o que aconteceu? Deixou o fogo apagar. Foi lá fora, e eu falando, foi lá no fogo do fogão a lenha da mãe dele, foi em algum lugar, pegou do fogo, é igualzinho aqui, ó. Só que o fogo do altar que foi aceso por Deus apagou. Ele veio acender o fogo do altar, meu irmão. Morreu na hora. Porque aquilo que funciona lá fora não funciona aqui dentro, irmão. Você está entendendo? Então não adianta. Eu respeito muita gente que chega com seus títulos e seus diplomas e fala assim: apóstolo, se o senhor implantar um projeto da minha empresa aqui na igreja, eu falo amém, irmão, vamos tentar. Mas não funciona, irmão. Porque na verdade o que está aqui dentro funciona lá, mas o que está lá dentro não funciona aqui. É fogo estranho, porque o raciocínio é outro. A gente fica até lamentando: meu Deus, se a gente fizesse aqui ia dar tão certo, o projeto social ia bombar. Irmão, tudo que você precisa já está na Bíblia. Lê Bíblia ao invés de você ficar lendo um monte de livro. Mas pode ler um monte de livro também, pelo amor de Deus. Não acho que eu sou tacanho, não, eu leio livros. Mas eu quero só te mostrar que Deus já deu tudo para a gente. Oi, tem um crente aí ou não, irmão? Então atualização não é modernidade. Você tem que compreender. É a questão do fogo lá, só para você entender. No tempo de Elias, por que ficou 3 anos sem chover? Porque o fogo estava apagado. O que Elias fez? Vão para a montanha, Carmelo, e vão buscar o fogo do céu de novo. Tem gente que pensa que aquele dia foi a primeira vez, irmão, é comum. O fogo caía do céu quando o altar era perfeito. Se o altar tivesse bom, Deus mandava fogo e acendia novamente. Elias foi fazer aquilo para poder voltar a chover, para voltar a ter colheita, para voltar a ter sacrifício, porque o fogo tinha apagado. Não adianta acender fogo lá, qualquer fogo, não adianta, tem que ser o fogo do céu.
A igreja se movimenta pelo fogo do céu. A igreja se atualiza na nuvem do céu, querido. Você tem uma nuvem que você atualiza, é a nuvem do céu. E se tem um tablet que você vai atualizar, é que ele estava na mão de Moisés lá no Sinai, né? Ele foi o primeiro a ter a nuvem, ter o tablet, e Deus falou tudo com ele. Ele falou, pode fazer que vai dar certo. Então olhe bem, preste atenção em mim e entenda uma coisa. Fale comigo de novo. Por que Davi, querido, de novo perguntou para Deus, vou ou não vou nessa batalha? Vamos caminhando para o final, mas olha comigo aqui. De novo Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu, não subirás. Está vendo aí ou não? Após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por de fronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti, aferiu o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, feriu o exército dos filisteus, desde Gibeão, 30 quilômetros, tá, irmãos, até Gézer, correram 30 quilômetros, partiu em cima do inimigo. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor fez temível a todas aquelas gentes. Amado, olhe para mim, preste atenção. Deus, eu vou ou não vou? Deus falou, agora não vai não. Olha bem, na primeira vez vai, na segunda vez não vai. Se esconde atrás das amoreiras. É uma árvore que não é pé de amora, é uma árvore que tem os seus galhos que descem, chamado árvore balsâmica, que você fica escondido, não dá para ver um lado e o outro. Eles estão aqui, o exército inimigo do outro lado. Deus falou assim, Davi, presta atenção, olha para cima. Quando você vê a copa das árvores baixando, não é vento não, é o meu exército que pisou, porque o meu exército está chegando para trazer livramento para você. Sabe por quê, amado? Já te ensinei. Porque se a afronta é contra a tua posição, Deus dá um livramento natural. Mas se for contra a tua unção, Deus manda anjo do céu para trazer vitória sobre a tua vida. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus! O problema é que Deus falou assim, olha Davi, preste atenção, se você vê a copa das árvores baixando, é o meu exército, pode partir para cima que o inimigo vai fugir. Só que vai ter um estrondo. Você viu na Bíblia ou não? Vai ter um estrondo. Quando você ouvir o estrondo, é o meu sinal. Amado, como é bom você se atualizar, sabe por quê? Porque você já sabe do estrondo antes de acontecer. Porque quando você não sabe, dá um barulho, tu sai correndo. Se não te avisar, irmão, alguém falar assim, eu vou soltar um fogos ali atrás, não avisou para você, se você sabe, tu fica de boa. Aí você fala assim, mas como que se você ficou de boa? Você não achou que era tiro? Não, porque eu já sabia. Quem não se atualiza, querido, normalmente quando dá o primeiro estrondo, foge. Vai para outro país, vai para você para onde, some da igreja, some tudo que é lugar. Irmão, o Brasil teve um estrondo, mas não é para você correr não, irmão. O estrondo é para o inimigo correr, você viu que eles estão correndo. A igreja permanece, a igreja fica. Então você tem que descobrir essa perspectiva de Deus. Porque se eu sei antes, o que é bom saber? Como é bom saber as coisas? Saber, querido, te tira da linha do desespero. Quando você vê uma tempestade acontecendo, você vê uma crise, você vê uma coisa horrível acontecendo, e você olha uma pessoa tranquila, você olha para aquela pessoa, está tranquila, só que está acontecendo uma crise, está todo mundo desesperado. Aí você tem duas escolhas. Aquela pessoa, ou ela não tem senso de responsabilidade, primeira opção. Qual que é a segunda? Ela sabe uma coisa que você não sabe, e por isso ela está tranquila. A empresa está quase caindo perna para baixo, e o indivíduo está lá trabalhando no computador dele tranquilo. Você fala, como é que você vive assim? Talvez ele saiba alguma coisa que você não sabe. Por isso que a Bíblia diz, aquietai-vos e... Porque só se aquieta quem? Então, amado, queira saber logo o que Deus tem para você. Você parar esse agito dentro de você aí. Porque se você souber para onde Deus está indo, você não vai ficar com estrondo nenhum, ser igual desesperado não. Igual todo mundo não. Está vendo o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Irmão, nada. Deus já me avisou tudo. Já está tudo no propósito. O Senhor é conosco. Ele vai nos dar vitória no meio dessa batalha. Ele vai nos abençoar. Ele já me colocou o futuro.
Ele já me colocou o que está para acontecer. É o poder do agora. Eu fui lá no futuro e trouxe o futuro para o meu presente, irmão. Eu creio que Deus já me levou no futuro para poder entender o que Ele está fazendo hoje. Porque se eu não entender, eu entro em crise, eu desisto, eu paro. Mas quando eu olho para o futuro, eu falo: meu Deus, o Senhor já me mostrou o que está para acontecer. Então nada vai me paralisar aqui, porque eu sei já onde tudo vai dar. Eu sei aonde o Senhor vai me levar. Amado, eu quero dizer uma coisa para você. Eu termino essa palavra dizendo algo para você, que eu gosto muito de ensinar essa perspectiva. Deus não começa nada sem antes ter o quê? Terminado. Fale comigo: Deus não começa nada sem antes ter terminado. Quando eu consigo entender isso? Espera aí, Deus não começa sem ter terminado. Espera aí, o fim é aqui, mas Ele está começando aqui. Então significa que Ele visitou o meu futuro? Mais ou menos. Na verdade, não, verdade. Amado, quando Deus olha para o teu futuro, tem que olhar para trás. Sabe por quê? Porque Ele já está lá há muito tempo. Ele não tem que olhar para frente. Você tem que entender que você não é fruto do acaso. Que essa reunião aqui hoje não é o fruto de um acaso. Que Deus está escrevendo uma história fabulosa a teu respeito. Uma grande maioria eu estou te conhecendo hoje, mas o Espírito Santo, que Ele está aqui, Ele já te conhece, sabe a tua história há muito tempo. E por isso Ele está me mandando dizer coisas que eu nem planejei dizer. Para que você compreenda que existe um propósito acontecendo. Deus não começa nada sem primeiro ter terminado. Eu gosto de ensinar isso porque dos meus 4 filhos, são 3 meninos, e o mais novo é o Zac. O Zac tem 10 anos, ele estava com 8 para 9 anos, e ele me viu estudando. Ele sempre gosta de ficar perto. Ele foi e pegou um livro que eu estava estudando e começou a folhear o livro. Era um livro de Salmos. Esse livro de Salmos é escrito em português e hebraico. E ele foi folheando o livro hebraico. Foi folheando, mas está em português também. Ele falou: pai, o livro está errado. Eu falei: filho, não está errado. O livro está excelente. Como é que o livro está errado, meu filho? Ele falou: está errado sim, porque quando eu passo a página, está diminuindo o número. Pelo menos um menino inteligente, né? Puxou o pai. Está diminuindo o número. Eu falei: filho, não está errado não, é que você está passando a página errada. O livro hebraico, você tem que virar ele ao contrário. E você tem que passar da capa final para a capa inicial. Ah, tá. Ele começou a passar. E ele viu que quando você folheia, você vai vendo que o número vai para cá, aumenta. Ele falou: pai, mas está errado. Eu falei: não, meu filho, não está errado não. É porque o hebraico é mais antigo que o português, do que outras matérias, outras línguas. Então, na verdade, o hebraico é antigo. Aliás, o hebraico é a língua de Deus. É mesmo, pai? É sim, meu filho. Sabe por quê? Porque quando Deus começa a escrever, Ele começa a escrever da direita. Sabe por que Ele começa a escrever da direita? Porque Ele começa do fim. E Ele vai escrevendo. Quando Ele termina a frase, a gente pensa que Ele começou, porque a gente pensa aqui, o começo. Só que esse aqui não é começo, para Deus é fim. Então Ele nunca começa nada sem primeiro ter terminado. Porque Ele começou a escrever a tua história, não foi de hoje, irmão. Ele começou do teu fim. Ele já visitou o teu fim. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Recebe aí, meu irmão, tudo. Que coisa boa. Eu sinto muita presença de Deus aqui nesse lugar, irmãos. Eu sinto que de fato o projeto de atualizar a tua vida, de colocar você no propósito de Deus, ele está acontecendo aqui hoje. Não só por ensino, mas por decisão espiritual que você toma. Eu falei que estava terminando, mas agora eu vou terminar mesmo. Microfone na minha mão é mais ou menos isso. Mas eu vou terminar mesmo. Eu quero te ensinar um princípio que Deus falou muito forte comigo esses dias no ministério. Deus falou assim: Elias, vai para Querite. Agora há pouco eu falei sobre a história, mas em outra perspectiva. Elias, vai para Querite. Vai para onde? Querite quer dizer nivelamento, tá? Vai para nivelar, vai lá para Querite. Nivela. Porque lá no ribeiro de Querite, eu ordenei aos corvos que te sustente. Os irmãos devem se lembrar que tinha crise, estava sem chuva, tinha muita escassez. Elias então tinha uma palavra de Deus: Elias, vai para Querite, porque eu dei ordem aos corvos para te suprir, para te sustentar. Você já percebeu, querido, nesse texto, que para Elias Deus falou e para o corvo Deus ordenou?
por que Deus não falou para Elias e também falou para o corvo? Ou então deu ordem para Elias e só falou para o corvo ir? Porque com você ele fala, com a tua provisão ele ordena. Você precisa aprender isso de verdade. Eu vivo isso na minha vida. Existe um lugar que a provisão de Deus foi ordenada a seu respeito. Só que se você não for ao encontro, você nunca vai encontrá-la. Você vai ficar sempre pensando que Deus não apareceu com aquilo que Ele prometeu. Deus sempre cumpre o que Ele prometeu. Primeiro, porque Ele nunca começa nada sem ter terminado. Segundo, porque Ele não faz porque você é bom, por causa do caráter dele. Então não tem nada a ver com você. É Ele com Ele mesmo. Então Ele vai fazer e acabou. Olhe para mim. Qual a possibilidade de Elias não ir no encontro? Grande, sim ou não? Porque Deus não ordenou para ele, Deus falou. Elias, vai para Querite. Deus, não vou. Porque se o senhor pode me sustentar em Querite, sustenta aqui mesmo. Ele podia inventar uma nova teologia. É igual aquela história de Jeremias: desce a casa do oleiro, porque eu tenho uma palavra para você. Se fosse meus filhos, eu falasse: Deus, se você não está falando, aproveita e já fala de uma vez. Que é assim lá em casa, fala: meu filho, vem cá em cima. Meu pai, já fala de uma vez. Fala: mas eu quero falar aqui. Aí imagina se Jeremias não desce na casa do oleiro. Lá ele viu, porque tem cheiro, tem visual, tem um monte de coisa envolvida, irmão. É uma coisa assim em casa hoje. Depois eu pego o vídeo e vejo, irmão, já era. Você que está aqui hoje sabe que você tinha que estar aqui. Aí vai Elias, vai para Querite. Qual a possibilidade de Elias não ir? Grande. Agora, qual é a possibilidade do corvo não ir? Nenhuma, irmão, nenhuma. Porque o corvo está debaixo de ordem. Porque para você ele fala, para a tua provisão ele deu ordem. Se Elias não fosse, acredite, o corvo ia chegar com a carne lá, jogava no rio, comia, qualquer coisa. Mas a provisão chega no lugar esperado. A provisão está lá esperando você. Deus nunca vai deixar de cumprir o que Ele combinou com você. Toda vez que Deus chama você para algo, a parte dele já está resolvida. Amado, isso é sério, porque eu vejo gente brincando com isso. Agora Elias está no Querite, comendo carne, os irmãos sabem, bebendo água, está tudo lindo lá. Aí Deus fala assim: Elias, vai para Sarepta, porque eu dei ordem à viúva para te sustentar. Irmão, por que ele não falou para Elias dando uma ordem, e para a viúva ele deu a chance de não ir? Porque para você ele fala, mas para a tua provisão ele sempre vai dar ordem. Qual a possibilidade de Elias não ir para Sarepta? Me diz aí. Grande. Ele podia dizer: Senhor, até Querite eu vim, mas Sarepta eu não vou não. Estou comendo carne, bebendo água, por que eu vou sair daqui? Irmão, qual a possibilidade da viúva não ir? Nenhuma. Porque toda vez que você obedece, a tua vida entra debaixo de ordem. Você está entendendo ou não? Por que às vezes a vida está desordenada? Por que a finança da gente fica tudo desordenada? É que eu ganho pouco. Essa não é a resposta. Porque se essa fosse a resposta, você vai acreditar que Deus só abençoa quem tem dinheiro. Deus abençoa qualquer pessoa, em qualquer situação. Eu não preciso do teu dinheiro para te abençoar. Ele abençoa você porque uma terra miserável não pode empobrecer um obediente, e uma terra próspera não pode enriquecer um desobediente. Não tem nada a ver com terra, tem a ver com pessoas. Eu já tive em lugar pobre e vi crente rico. Eu já tive nos lugares ricos. Eu estava na França agora, que eu vi crente muito pobre. Não tem nada a ver, irmão. Terra rica, crente pobre. Terra pobre igual Congo, gente rica. Tem nada a ver com terra, tem a ver contigo. Porque senão Deus não era Deus, irmão. Aí Deus fala assim: Elias, vai para Sarepta. Ele foi. A viúva estava lá no encontro ou não estava? Lógico que estava, irmão. Corvo sustentar profeta, viúva, mais difícil que corvo é viúva sustentar profeta. Porque Deus pega coisa improvável para provar para você. Quem não vai dividir riqueza de ninguém para te dar, irmão. Porque riqueza não se divide, riqueza se produz. Tem gente que acha que alguém tem dinheiro, tem que dar dinheiro para você. Tira isso da tua cabeça. Ninguém tem obrigação de dar nada para você, irmão. Deus vai trazer de fontes improváveis. Deus vai trazer de fontes improváveis, meu irmão. Tem gente que fala assim: irmão, Deus vai tocar no coração de alguém para dar uma oferta para mim, para me dar uma passagem para Israel. Ainda bem que você não deu glória a Deus ainda, mas tudo bem. Você pode até dar glória a Deus, mas você devia dar glória a Deus quando eu falasse assim: vai chegar um momento que Deus vai tocar no teu coração, que você vai pegar e vai dar uma passagem para Israel para alguém, vai abençoar uma pessoa, e você devia dar glória a Deus.
Porque a gente acha que receber é bom. Receber não é bom, que o dar é que é bom. Só que a condição da gente é ficar na dependência, achando que Deus tem que usar as fontes prováveis. Amado, é simples, é muito simples. Obedece, seja fiel nos teus dízimos, faz o que a Bíblia manda. Não queira ser mais justo que Deus, pegar seu dízimo e dar para os pobres, não, porque teu destino vai ser a pobreza. Porque é mais forte que eu. Deixa eu te falar uma coisa séria, querido. Você sabe por que dízimo tem que ser entregue rápido? Porque está consagrado. Tudo que é consagrado não pode entrar na tua casa, não pode permanecer na tua casa. Por que Jericó, a Bíblia fala que estava amaldiçoada? Porque Jericó, Deus falou assim: é minha primícia, é meu. Tudo que está em Jericó traz para o meu tabernáculo, meu templo, para mim. O resto que vocês conquistarem é tudo de vocês, mas Jericó é meu. Aí a Bíblia fala assim, porque estava condenado. Não, irmão, porque estava santificado, porque estava consagrado. Mas por que a Bíblia fala que está condenado? Irmão, porque aquilo que é consagrado para Deus é condenado para mim. Aí um indivíduo lá chamado Acã pegou o negócio de Jericó, botou na tenda dele. Irmão, nada que é consagrado para Deus pode entrar na tua casa. Nada, nem um copo desse aqui pode ficar na tua casa, porque é maldição para a tua família inteira. Porque aquilo que foi consagrado, uma irmã chegou para mim e falou assim: eu vim consagrar meu filho, eu tenho 4 já, né? Eu pensei, minha irmã, eu não sei se eu vou conseguir não, mas se a sua irmã está dando, então me entrega. Ela falou: não, pastor, estou te dando não. Eu falei: mas a irmã está consagrando. Porque se consagrar na igreja não leva para casa mais. Não leva, não leva. O irmão chegou com um carro, aquele dia eu fiquei feliz, jogou a chave e falou: pastor, eu vim consagrar ele. Eu falei: aleluia. Nem começou o culto, já começou as ofertas. Ele falou: não, pastor, que eu perguntei para ele assim: como você vai para casa? Você vai precisar de carona? Carona? Eu estou com o carro zero aí fora. Eu falei: você não acabou de consagrar? Se consagrar, varão, nem entra nele mais, nem toca nele mais, nem pega a chave. Porque aquilo que é consagrado é bênção na igreja, mas na tua casa é maldição, na tua garagem bagunça a tua vida. Claro que eu ensinei para ele e devolvi a chave, fica tranquilo. E a criança também eu entreguei de volta, fica tranquilo. Mas eu quis ensinar um princípio, porque o dízimo, querido, a 10ª parte que você ganha é consagrado. Se tu paga a conta de luz, se tu compra comida, se tu por acaso comprou 10 cestas básicas e levou para o pobre, coitado, a vida dele já está ruim, tu acabou de piorar mais ainda. E você ainda fala: pô, peguei meu dízimo, dei lá na caridade. Irmão, não pode, você não está entendendo. Para de andar na tua justiça, irmão. A tua justiça é trapo de imundícia, Para com esse negócio. Faz o que a Bíblia manda e deixa Deus te abençoar, que Ele vai fazer o que Ele falou que vai fazer. Eu senti de falar isso porque talvez eu te ajude em alguma coisa. Porque a pergunta que eu sempre ouço das minhas ovelhas é o seguinte: eu sou fiel, por que eu estou vivendo isso? Eu falo: porque Deus é fiel, alguma coisa está errada, aí vai lá. Aí eu começo a fazer o pente fino, aí desculpo coisas assim, irmão. O irmão estava pegando dízimo, dando um monte de igreja. O irmão estava fazendo coisas que ele estava agindo na justiça dele, porque ele achava que o jeito dele pensar é o jeito de Deus pensar. Irmão, comece a ler a Bíblia e só faz o que Deus mandou. Para de dar opinião na Bíblia. Eu estou te ajudando para que você possa ter um 2019, que esse ano já está acabando, mas para que você tenha o melhor ano da história da tua vida, e você possa ver suas dívidas pagas, teus filhos abençoados, sua família prosperando, e para de roubar aquilo que é de Deus, e viva o evangelho pleno. E você vai ver que não tem nada a ver com a tua família, não tem nada a ver com a tua terra, com quanto você ganha por mês, tem a ver com a bênção de Deus. Se a bênção estiver sobre você, não importa quanto tu ganha, tu vai casar, vai ter tua casa, vai ter tua família, vai ter teu melhor da terra. Se você está recebendo, fica de pé. Você está recebendo, dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus aí, irmão. Com você Deus fala, e com a tua provisão. Deus, no Salmo 91, deu ordem aos anjos a teu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra. Qual a possibilidade do anjo, querido, não cumprir a ordem de Deus? Nenhuma. Não tem jeito, irmão, já deu ordem, está dado. Apóstolo, mas na Bíblia você olhou errado. Dará ordens aos anjos. Irmão, deixa eu explicar uma coisa. Quando você vê na Bíblia assim, dará ordens,
considere ordem dada, ok? Porque Deus não tem que esperar futuro para fazer nada, já está feito na verdade. Quando Deus diz farei, considere o que? Feito. Porque o farei é só para você entender. Deus, irmão, não existe verbo farei. Deus, ele já está no futuro, você está entendendo? Então já está pronto, é para você que eu farei, porque está no seu cronos. Mas no aionos de Deus já está pronto. Então, entenda uma coisa, ele já deu a ordem aos anjos a teu respeito, que se você andar, a pedra, o obstáculo tem que ser da sua frente. Mas a ordem é dada, se você ficar parado também, tem anjo com teia de aranha, meu irmão, nas asas, que não voa nunca, que está parado. Agora, se eu ando, quando Elias andou, o corvo veio e se encontrou com ele. Elias andou, a viúva veio e se encontrou com ele. Tem gente que nunca vai saber o que Deus preparou para ele, porque nunca andou, nunca ousou, nunca creu, porque nunca fez, porque sempre andou na própria justiça. Eu achei que eu estava fazendo bem, irmão. Faz as suas coisas, mas quando se refere às coisas de Deus, faz o que a Bíblia manda, não inventa moda não. Vocês estão entendendo ou não estão entendendo? É o primeiro encontro nosso, né? Eu já vim rasgando assim, né? Na próxima eu venho só no azeite. E lembra, eu vou ler Salmos. Nada desse negócio pesado assim. Eu quero orar por vocês. Eu quero pedir a graça de Deus sobre a vida de vocês. Porque o dia que Davi foi ungido rei, o inimigo se levantou. Eu sei que tem muita gente aqui sofrendo retaliação, pressões, lutas. Final do ano está aí. Deus quer te dar vitória, querido. Deus quer te fazer romper. Deus quer te abençoar. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos dá uma oportunidade aqui como igrejas e também líderes que estão aqui hoje, meu Deus, debaixo de uma palavra liberada. É bom saber que o Senhor já deu ordem, Senhor, a respeito da nossa provisão, mas que nós possamos ouvir a Tua voz para cumprir o que o Senhor mandou fazer, meu Pai. Ah, meu Deus, Senhor, que o Senhor possa abençoar esse lugar. Deus, traz velocidade às conquistas, projetos e sonhos e promessas, meu Deus, que estão presas, sejam liberadas sobre os Teus filhos, meu Pai. Aqueles que hoje querem colocar a Tua vida em ordem antes do ano acabar, para que a maldição de Acã não venha sobre a casa deles, pegando aquilo que é consagrado e guardando dentro de casa. Deus, abençoe os lares aqui agora, os filhos, os netos, abençoe as famílias, para que o Senhor possa trazer bênção, porque nós não queremos que a casa de Acã venha a maldição de Acã sobre a nossa casa, meu Deus, que guardava aquilo que era consagrado dentro da própria casa. Nós queremos entregar aquilo que é Teu, porque quando entregamos aquilo que é Teu, a Tua bênção vem sobre nossa vida, meu Pai. Assim eu quero abençoar, meu Deus, para que possamos ir para um outro nível, sermos atualizados no nível profético, para que possamos compreender as coisas do Teu reino. Leva-nos no futuro, nos faça ver o que o Senhor tem preparado para nós. É como os anjos diziam: se eles soubessem, se essa igreja soubesse, se essas famílias soubessem o que está sendo preparado para eles no futuro, se os pastores aqui soubessem, se aqueles que estão aqui soubessem que existe algo muito grande sendo preparado. Meu Deus, que tenhamos acesso aos Teus tesouros, meu Pai. Aleluia, meu Pai. Glorificado seja o Teu nome. Glorifica o Senhor, meu amado. Adore ao Senhor, adore ao Senhor.